Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Antes de iniciar o tema de hoje, eu gostaria de oferecer um presente todo especial para você e sua família. É o Guia de Estudos Evidências, feito com muito carinho da família Novo Tempo para você. Nele você encontrará informações importantes sobre filosofia, teologia e conhecerá as verdades da Bíblia Sagrada. É só você pedir 0 operadora 12 21 27 31 21 ou também pelo site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. Ilha de Patmos, Grécia. Foi exatamente aqui que há pouco mais de 2000 anos, uma mensagem transcrita em folhas de papiro ou pergaminho mexeria com a imaginação e o temor do mundo inteiro. O seu autor chamava-se João, que segundo uma das muitas interpretações vigentes, havia sido discípulo pessoal de Jesus Cristo. O lugar hoje é agradável e bastante pitoresco. Casas pintadas de branco, ruas estreitas. Igrejas ortodoxas dividem o cenário com uma paisagem deslumbrante e convidativa. Tudo isso, porém, é bem diferente do cenário antigo, quando o livro do Apocalipse foi escrito. E, para isto, nós precisamos retroceder na história e conhecer o contexto que antecedeu os dias de João na ilha de Patmos. Corria o dia 13 de setembro de 81 d.C. Tito estava morto e Roma tinha um novo imperador de caráter implacável. Ele era o irmão mais novo de Tito e o seu nome era Titus Flavius Domicianus, mais conhecido por Domiciano. Dizem que, ao morrer, Tito teria dito como suas últimas palavras: "Na vida cometi um único erro", que alguns interpretam como sendo o de permitir que Domiciano pudesse subir ao trono. De fato, o que podemos recolher da biografia desse indivíduo revela um sujeito movido pela ambição, a ambição do poder e possuidor de um caráter duvidoso. No dia seguinte, foi a vez do exército reconhecer o poder de Domiciano. E o Senado já havia lhe conferido o título de Augusto, pai da pátria e pontífice máximo para todo o império. Enquanto isso, o corpo do irmão morto há menos de 2 dias era velado sem a presença do novo César. De acordo com a obra A Vida dos 12 Césares de Suetônio, Domiciano foi um jovem de educação privilegiada. Ele estudou retórica e literatura e podia citar trechos de Homero e Virgílio com muita facilidade e mesmo na adolescência ele já falava com muita elegância. Desde os primeiros dias do seu reinado, Domiciano mostrou-se um governante interessado por todos os detalhes da administração pública. Aliás, isso como poucas vezes houve na história de Roma. Ele publicou leis detalhadas sobre vários assuntos e comparecia pessoalmente às audiências do Tribunal do Fórum Romano, que ele mesmo ia para conceder àqueles que apelavam das decisões judiciais. Ele queria ser bem visto pelo povo. Eu tenho aqui em minhas mãos uma moeda original de Domiciano, uma das muitas que ele mandou cunhar com o seu rosto. Aqui você tem o rosto do imperador de perfil e laureado, e do outro lado você tem a deusa Psique, uma das divindades de Roma. Uma das primeiras medidas econômicas que Domiciano fez foi promover uma valorização do denário, o denário de prata. Ele aumentou o teor de valor dessa moeda em 12%. Embora depois de 85 d.C. ele tenha sido obrigado a promover uma pequena desvalorização devido aos gastos e expedições militares, ainda assim, a moeda continuou sendo muito valorizada durante o seu reinado, aliás, mais do que no reinado de seu pai Vespasiano. Ele também deu especial atenção à taxação dos impostos, aprimorando a cobrança e o aumento das receitas do Estado. Mas a ambição corroía sua alma. Domiciano queria mais, queria o mundo, queria ser Deus. E para a realização de seu desejo,
ele lançou mão de uma religiosidade grega fortemente presente em Roma. Como se deu isso? Bem, para explicar esse ponto, eu preciso regressar no tempo bem antes de Domiciano. Afinal de contas, essa ideia de querer ser Deus não nasceu num vácuo no coração do imperador, não. Assim como o ódio aos judeus também não nasceu no vácuo no coração de Hitler, mas remete a um antissemitismo e arianismo que antecediam ao nazismo, da mesma maneira com Roma. Assim foram as origens da pretensão de divindade de Domiciano. Quando Júlio César visitou a famosa Cleópatra no Egito, não foi apenas a sensualidade que o seduziu. Cleópatra mostrou-lhe a glória do Egito e também dos faraós que eram adorados como deuses por seus súditos. César também poderia ser adorado assim. A própria Cleópatra, aquela que era Ptolomaida, sob o título de Cleópatra Thea, isto é, Cleópatra deusa, já era divinizada. E isto fascinou Júlio César. Um autor cristão do segundo século de nossa era, chamado Tertuliano, conta-nos como era o costume romano de receber generais de guerra após suas conquistas. Era muito importante a recepção de um general e seu exército quando voltavam para casa. Tertuliano então diz que todas as vezes que um general, um líder importante de Roma, voltava de uma dura batalha, isto com uma retumbante vitória, ele entrava na cidade de Roma e tinha que deixar o exército do lado de fora, num campo aberto chamado Campo de Marte, em homenagem ao deus da guerra. O general então subia numa biga, aqueles carros de combate com 2 cavalos, que era conduzida por um escravo. O líder se apoiava na lateral da biga para ser aclamado pelo povo e atravessava toda a cidade de Roma até o Senado, onde seria agraciado com a maior honraria que um general poderia receber naquela época. Uma bandeja com folhas de palmeira em cima. Era uma honra inacreditável. Qual o outro nome que a gente dá em português para uma bandeja de prata? Salva, isto mesmo. Então o general ia receber no Senado uma salva de palmas. E com o tempo, a expressão salva de palmas foi substituída por aplauso, dado que nossas mãos parecem mesmo com folhas de palmeira. Pois bem, o general ia então em direção ao Senado e, por lei, era um escravo que iria sempre ali com o status de gladiador, acompanhando aquele vitorioso. Esse segundo escravo tinha uma obrigação legal. A cada 500 jardas, ele tinha que soprar no ouvido do general a seguinte frase: lembre-se, você é um homem, você é um homem. Noutra versão, lembre-se, você é mortal, você não é um deus. A biga se deslocava mais 500 jardas e o escravo sussurrava novamente o mesmo alerta: você não é um deus. Já pensou? Só a necessidade desse costume já indica a tendência romana de ser mais do que era. Isto já vinha desde a lendária tradição de Rômulo e Remo sobre a fundação da cidade. Rômulo foi integrado ao panteão dos deuses ao lado de Marte e Júpiter. Aí se fundou a genealogia imperial, uma vez que se criou a lenda de que Rômulo seria o fruto dos amores de Marte e Vênus. Mas aí já entramos noutra história. O fato é que quando Júlio César derrotou seus rivais em 45 a.C., ele assumiu o controle completo do Estado romano e antes disso, ele já havia sido chamado de Deus e Salvador por várias províncias do Mediterrâneo. Aí, quando o imperador Augusto assumiu o trono de Roma, o culto imperial se tornou algo oficial a partir da Espanha e dali para o resto do império. Aí foi a chamada apoteose, ou seja, a cerimônia de divinização dos imperadores romanos. O culto variava de região para região. O importante é que ele fosse frequente nas principais províncias e esporádico nas menos expressivas. A presença desse culto nos territórios garantiria a unidade de Roma e a submissão dos povos ao imperador. Era politicamente imprescindível, portanto, que todas as colônias se submetessem a esse culto. Contudo, num primeiro momento, parece que a população em geral, isto é, os cidadãos romanos e não romanos, não eram obrigados a oferecer um incenso ao imperador, tanto que os judeus não parecem ter tido problemas com isto.
As informações que temos da época são esparsas. Parece que o importante é que houvesse um sacerdote específico para, em nome do imperador, realizar o procedimento e não que o povo comum fosse obrigado a comparecer. Assim foi desde Tibério até Galba, com uma possível exceção para Calígula. Mas vamos com calma. É que neste primeiro momento o culto não era ao imperador vivo, mas sim àquele que morreu. Embora em tempos remotos tenha sido erguido uma homenagem a ele em vida, no caso específico de Otaviano Augusto. Mas a rigor, somente depois da morte é que o imperador se tornava um deus para os romanos. Ou seja, ele tinha uma essência divina, mas enquanto estava vivo, ainda era um ser humano. O culto, portanto, era a um deus ou uma deusa em prol do imperador e não para o imperador propriamente dito. Somente depois de sua morte, quando a sua alma subisse na fumaça da pira, é que ele poderia ser considerado divino. Talvez foi assim que os judeus conseguiram driblar a ordem sem peso de consciência. Eles oravam ao seu Deus pedindo proteção para César, mas isto na parte oriental do império. No Ocidente, a coisa era um pouco diferente. As cidades da Ásia Menor viviam disputando entre si qual que tratava melhor o imperador, e os romanos também gostavam disso. Afinal de contas, ter Roma feliz trazia vantagens políticas e comerciais para essas cidades. Considerando a vocação politeísta da Ásia Menor, tomada pela cultura grega, não foi difícil para os cidadãos locais incluírem o imperador num templo, não como alguém pelo qual orariam, mas alguém ao qual adorariam. É que em 88 a.C. houve a desastrosa revolta dos Mitraites contra os romanos e que resultou num saldo de muitos gregos e italianos mortos, e tudo por causa de impostos. Aí agora, eles já não queriam mais arriscar. Por isso, exageraram na obediência ao culto imperial. Em resumo, na parte oriental do império, o culto era em prol do imperador. E na Ásia Menor era um culto a ele, como se ele mesmo fosse um deus. Eu vou mostrar para você no mapa o local onde tudo isso aconteceu. É aqui, olha, a Ásia Menor. Boa parte do que você vê hoje aqui faz parte da atual Turquia, mas no passado era a Grécia. Aqui você tem as ilhas e justamente aqui você tem a cidade de Éfeso, que vai ter um papel fundamental em tudo isso. Bem aqui no mapa. Roma, a Roma propriamente dito, não exigia tal devoção, mas as cidades gregas da Ásia Menor assim o faziam, de modo que nessa região do mundo o imperador era um deus ao lado de Zeus, Dioniso, Atena, Poseidon e outros deuses gregos. E isto chamou a atenção de Domiciano assim que este assumiu o poder. Só para você ter uma noção, nessa época, pelo menos 35 cidades da Ásia Menor já tinham o título honorífico de Neócoros, isto é, guardiães dos templos dos deuses ou dos divinos Césares. Em 29 a.C., o Conselho Regional da Ásia se reuniu neste local, em Pérgamo, para oficializar o culto divino ao imperador. Numa das estelas locais encontradas pelos arqueólogos e datada do ano 9 a.C., estavam os seguintes dizeres: os cidadãos gregos das províncias da Ásia expressam sua gratidão pelo Salvador que pôs um fim às guerras e estabeleceu a paz. Eles estavam falando de Augusto César, que exerceu em muito o papel de um imperador meramente humano. Isto graças aos gregos. Aliás, naquela região, não eram os romanos que forçavam as pessoas a adorarem ao imperador. Eram os próprios vizinhos, e por uma razão muito simples. Eles não queriam perder o status que os romanos davam aos mais bajuladores. Como eu falei, uma cidade ficava disputando com a outra pela atenção dos romanos. Vamos voltar ao mapa. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui nessa parte marcada que eu já mostrei anteriormente, ficava a cidade de Éfeso. E em 29 a.C., quando houve uma concorrência na região para instituir o culto ao imperador,
todas as cidades disputavam e Éfeso foi a primeira a apresentar um projeto para fazer um templo em homenagem a Júlio César e a personificá-lo de maneira divina juntamente com a deusa Roma. Isto mesmo, até Roma foi personificada como uma divindade junto do panteão dos gregos. A deusa Roma costumava aparecer em algumas moedas do segundo século a.C. como uma donzela, às vezes até usando um capacete. Assim, os efésios, muito espertos, construíram um templo para Júlio César e outro para a deusa Roma, pertinho dos prédios administrativos da cidade. Aqui estão as ruínas de Éfeso, onde os templos foram construídos mais tarde. O espaço para o culto ao imperador ficava aqui, próximo ao culto a Artemis, ou Diana dos Efésios, como diz o livro de Atos, capítulo 19, verso 34. Ela era a deusa local e tudo localizado perto do centro administrativo. Este era um recado para os que queriam a política de Roma. Mas, e não é que deu certo? O vínculo entre o imperador e a deusa local de Éfeso, a deusa Artemis, mostrou uma cooperação ao imperador divinizado e os efésios ganharam o título de administradores centrais do templo imperial, ou seja, a capital administrativa de todos os guardiães dos templos em adoração ao imperador. Eu quero mostrar para vocês uma réplica de uma estátua dessa deusa Diana que eu mencionei, ou Artemísia, a deusa Diana dos Efésios, aquela que causou tantos problemas ao apóstolo Paulo. Ela é retratada às vezes como uma caçadora e às vezes nesse formato aqui de deusa mãe. Note que ela tem aqui vários seios, alguns pensam que seriam na verdade vários ovos, nós não sabemos com certeza. E ela é vestida como se fosse uma matrona romana e era cultuada como a padroeira, a principal divindade de toda a cidade de Éfeso. E o seu culto estava bem vinculado ao culto de adoração ao imperador Domiciano. Agora, uma coisa interessante e que mostra como Roma elevou Éfeso por causa desta relação com o culto imperial é que o imperador Otaviano Augusto fez de Diana e seu culto se tornarem parte do culto imperial da família imperial. Tanto é que o feriado da deusa Diana, que seria 13 de agosto, se tornou oficial em toda a Itália. Esta era uma classificação incomum para um culto originário da província da Ásia Menor. Na época em que Domiciano assumiu o poder, Éfeso estava, segundo algumas fontes, como sendo o maior centro cosmopolita de cultura, perdendo apenas para a cidade de Roma. E eles continuavam, é claro, bajulando os romanos para ter mais sucesso. Tanto que nestas casas de ricos, localizadas na parte nobre da cidade, os arqueólogos encontraram uma inscrição que dizia: Roma, rainha de todos, o seu poder nunca terá fim. E a ideia de que Roma seria eterna não era tão rara, não. Até o historiador judeu Flávio Josefo, que foi contemporâneo de João, cria, de acordo com o que temos de sua obra, que Roma veio para ficar, veio para perdurar. Segundo o autor, Roma veio por ordem de Deus. Já pensou? Domiciano, vendo todo esse cenário, confirmou os privilégios da cidade de Éfeso e aproveitou a sua vontade política e localização estratégica para fazer dela o centro de adoração ao imperador, o centro de adoração a si mesmo. Veja essa inscrição grega. Ao centro, na terceira linha de cima para baixo, é possível ver a palavra Nekoroi Efesion, que quer dizer os guardiães do templo de Éfeso. Ali era o lugar ideal para Domiciano lançar o seu projeto de adoração pessoal e espalhá-lo de Éfeso para o mundo. Exatamente nesse local ficava um suntuoso templo que Domiciano mandou erguer em sua própria homenagem na cidade de Éfeso. Hoje só existem ruínas do edifício, que certamente era um dos mais proeminentes da cidade. Os cidadãos, como gesto de agradecimento pela honra concedida à sua deusa, à sua cidade, construíram uma estátua de mármore do imperador com 5 metros de altura e a colocaram na porta da cidade. Restos dessa estátua de Domiciano podem ser vistos até hoje no Museu de Éfeso. E a criança ao lado dá para você ter uma noção do tamanho original da estátua.
parecia estar indo muito bem com os planos do imperador de tornar-se um deus em vida. Mas é aí que ele vai enfrentar o problema. É que morava na cidade de Éfeso um velho discípulo de Jesus chamado João. E João vai se opor a esse projeto. Esse João seria o mesmo que reclinara a cabeça no seio de Jesus durante a Santa Ceia e que era conhecido na Bíblia como o discípulo amado. Não temos detalhe de como foi a sua oposição ao imperador, mas ele gerou polêmicas que quase custaram-lhe a vida. E como é que João foi parar na cidade de Éfeso? Se você se lembrar, ao pé da cruz estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e o discípulo amado. Jesus, com muito amor, disse: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João 19, 26. Por esse texto, entende-se que Jesus estava entregando a sua amada mãe aos cuidados do apóstolo João, também chamado de discípulo amado, que a partir daquela hora a recebeu em sua casa. Veja, Jesus, não obstante as suas dores físicas e mentais, mesmo em meio ao seu sofrimento, não esqueceu-se de cuidar daquela que o trouxe ao mundo. Uma tradição preservada desde o IV século é que, e também vinda depois no V século pelo testemunho de Epifânio, é que João, em obediência a Jesus, levou Maria para sua casa e cuidou dela, vindo ambos mais tarde a mudarem-se para a cidade de Éfeso. Muitos turistas visitam essa casa hoje em Éfeso, no Monte Coressus, ali nas cercanias do sítio arqueológico, e acreditam ser a casa da Virgem Maria. Mas não há confirmação histórica ou arqueológica disso, e nem o Vaticano autentica esse lugar. Agora, quanto à presença de João em Éfeso, aí sim nós possuímos traços de tradição muito grandes e antigos, que remontam até o segundo século de nossa era, e contam com vários depoimentos ou testemunhos como de Justino Mártir, Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia e Tertuliano. Talvez, mas isto é somente uma hipótese, João tenha ficado em território, algum tempo com Maria ali no território da Galileia, ou até mesmo em Jerusalém, pois a princípio os discípulos parecem ter permanecido ali até que se inicia a perseguição de Saulo contra a igreja. No livro de Atos, capítulo 8, verso 14, é dito que os discípulos foram enviados para Samaria e lá ouviram que havia alguns que se converteram a Deus. Então, provavelmente, depois disso, quem sabe devido à intensa perseguição dos discípulos em Jerusalém, é que Maria ou o próprio João teriam deixado a Galileia, talvez para Antioquia, e dali mais tarde para a cidade de Éfeso. É uma hipótese. O silêncio do livro de Atos quanto a este detalhe, visto que Paulo morou algum tempo em Éfeso, talvez faça supor que a ida de João e Maria para lá teria sido depois do ano 64, mais ou menos, quando Paulo já teria morrido. Mas, se essa hipótese estiver certa, Maria estaria bem idosa, talvez com uns 84, 85 anos, considerando que a provável idade de uma mulher casar e ter filhos seria 13 anos. Então, quando Jesus nasceu, Maria deveria ter entre 13 e 15 anos aproximadamente. Estranho, né? Sendo ele o último dos apóstolos vivos, João resolve fixar residência nesse lugar. Todos os dias, ele via o templo de Diana e se lembrava do antigo templo de Jerusalém que estava destruído. Saudade de casa, saudade dos seus. Mas era muito trabalho para ser feito. A pregação do evangelho não podia parar. João deve ter ficado conhecido na região, pois havia ali vários judeus, talvez até amistosos, que vivessem na localidade desde a época em que Paulo passou pela cidade. Mas a oposição dos gentios e de alguns judeus também às vezes desanimava o trabalho do apóstolo. Certamente a comunidade cristã local era pequena em relação às religiões greco-romanas que havia em redor, mas de alguma forma esta pequena comunidade de crentes ameaçou o establishment da idolatria, provocando a ira do imperador. E Domiciano sabia como ser implacável. Em 93 d.C., 7 pessoas foram levadas a julgamento por supostamente insultar o imperador Domiciano. 3 deles foram mortos imediatamente. Um foi executado apenas porque tinha escrito um panegírico, isto é, uma homenagem em louvor a alguém que havia morrido
Da mesma forma, a viúva daquele que tinha morrido, chamada Fânia, ela suplicou que houvesse misericórdia e que apenas era um poema em homenagem ao seu marido que havia morrido. Mas nem isto resolveu o problema. O imperador mandou matar a todos eles, a todos, sem exceção. Domiciano era um homem realmente cruel, muito cruel, e ele matava sem piedade. Assim era Domiciano. Até mesmo a neurose de Herodes, rei dos judeus, parecia pequena perto da maldade daquele homem. Domiciano seria um interessante estudo de caso para a psicologia. Ele tinha esquizofrenia, neurose, sei lá. Ele desconfiava também das divergências das escolas filosóficas. Aparentemente, ele expulsara todos os filósofos e fez novamente isto por 2 vezes no seu império. Ele expulsou os filósofos não apenas da cidade de Roma, mas de toda a Itália, apenas por se sentir ameaçado. O mais famoso dos filósofos que foi expulso foi Epicleto, que se mudou para Nicópolis, na Grécia, onde ele acabou fazendo uma escola de sucesso e se tornou famoso entre os estoicos. Como você vê, todos os que de alguma forma ameaçavam Domiciano eram punidos, alguns com a pena de morte, outros com o exílio. Talvez o que fazia a diferença entre ser morto e ser banido era o momento da ira ou da vingança do imperador. Neste caso, o banimento foi o que ele escolheu para a condenação do apóstolo João. Se bem que, a bem da verdade, existe uma outra tradição recontada por Jerônimo no IV século, segundo a qual João teria sido levado a Roma durante o reinado de Domiciano e atirado vivo num caldeirão de azeite fervente, o qual, miraculosamente, não lhe fez nenhum dano. Uma igreja, San Giovanni à Porta Latina, e o oratório de San Giovanni in Olio foram construídos perto da Porta Latina para marcar a tradição desse local. Como essas tradições não são bíblicas, nós devemos considerá-las apenas como possibilidades históricas, mas nenhum ensino doutrinário ou mesmo de interpretação do Apocalipse pode se firmar nelas. São apenas hipóteses. Agora, menos provável é a afirmação de Vitorino, do IV século, que disse que João fora condenado a trabalhos forçados em pedreiras no norte da ilha. Embora não seja de toda uma impossibilidade, eu devo honestamente afirmar que não existe nenhum indício de minas ou trabalhos forçados na ilha de Patmos. Por que a ilha de Patmos? Como seria a vida de João como prisioneiro naquele lugar? Como pôde ele escrever um livro tão importante naquelas condições? Estas e outras perguntas esperam você no próximo programa Evidências.